Um verdadeiro esquadrão. A torcida do Palmeiras já estava acostumada a ganhar todo o título que disputasse, mas a partir de 1976, um longo período sem título se instalou no Palestra Itália. Uma fila de quase 17 anos que moldou o caráter de muita gente. Eu sou filho da fila. Então eu convivi com a fila, com os times horríveis do começo dos anos 80, até times bons como o time de 84, que tinha o Mário Sérgio, o time de 86 também não era para perder da Inter de Limeira, aquela derrota foi muito dolorida. Eu nasci em 77, um ano depois do último título paulista do Palmeiras, em 76. E eu convivi a minha infância e adolescência toda com um rótulo de pé frio. Porque o pessoal falava assim, Palmeiras nasceu, você nasceu, o Palmeiras não ganhou mais nada. Então o Palmeiras montou um grande time, por exemplo, em 89, Palmeiras invicto, um jogo que você perde, que no caso foi contra o Bragantino em Bragança Paulista. O time joga toda uma temporada no chão, você fica meio perdido. Jovem, 15, 16 anos, você fica pensando, será que algum dia eu vou ver meu time ser campeão? Meus amigos me acusam de masoquista quando eu falo que eu tenho saudades da fila, né? Mas eu acho que esse sentimento de saudades é meio maquiado pela alegria que foi o final da fila. Partida da decisão paulista de 1992. De um lado, o Palmeiras tentando quebrar um jejum de 16 anos. Do outro lado, o São Paulo, considerado um dos melhores times do mundo na atualidade. Em 92 foi a próxima final que eu assisti, aí já tinha 15 anos, 15 para 16 anos, já entendia bem de futebol e fui na final contra o São Paulo. Aquela surra contra o São Paulo é uma coisa que também marca, porque você fala assim, caramba, até agora, e o Palmeiras montou um grande time. E no primeiro jogo nós perdemos de 4-2. Tá bom, vamos pro segundo jogo. Em 92, por incrível que pareça, eu jogava futebol, eu jogava bola, eu era federado. Por incrível que pareça. Federado pelo São Paulo. Eu era palmeirense, sempre fui palmeirense, mas jogava pelo São Paulo. Eu era profissional com 10 anos de idade, 9 anos de idade. Então, a gente tinha feito aquele dia, como ainda não estava no São Paulo, pelo Espério, o time que eu jogava, a gente fez uma preliminar do jogo do Palmeiras e São Paulo no Morumbi. Então, a gente jogou, não no Morumbi, mas nos campos ao lado, dentro do clube do São Paulo. A gente fez a preliminar das 10, 11 horas da manhã. O jogo acabou por volta de umas meio-dia, 1h, e aí a gente retornou para casa. Eu lembro que eu não vi o jogo, eu ouvi o jogo no rádio. Então, a gente estava com puta esperança, a gente estava dentro do Morumbi, com a camisa do Palmeiras, né, quando saiu o jogo, daí hoje a gente ganha. E perdemos de novo de 2-1 no segundo jogo. E aquilo ficou marcado, minha primeira final no estádio, o Palmeiras perdeu. Mas no rádio, já voltando para casa, eu me lembro até onde a gente estava. Voltando pela Bandeirantes, o Palmeiras tomou o primeiro gol. Aí eu falei, pode desligar o rádio, a gente não vai virar. Não... Voltava aquele sentimento de, de novo o Palmeiras chegou na hora e não vai conseguir entregar o que a gente está esperando, né? O que está acontecendo? Que maldição é essa? Começa a acreditar em maldição, sabe, esse tipo de situação. Muitas coisas o Palmeiras fez errado de 18 de agosto de 76 a 12 de junho de 93. E coisas que acontecem com os grandes clubes, infelizmente. Mas a gente fez muita bobagem. E outras equipes melhoraram, tanto é que inclusive o Corinthians passou a ser campeão, não por acaso, aliás, não por acaso mesmo. 25 dias depois que Ademir da Guia enfim encerrou a sua carreira, justamente numa derrota para o Corinthians no Morumbi por 2-0, o Corinthians voltou a ser campeão em 13 de outubro de 77. Ou seja, quando o Ademir da Guia começou lá no Bangu até encerrar a carreira em setembro de 77, o Corinthians não foi campeão. Bastou ele parar para o Corinthians voltar a ser campeão. Mas bastou o Ademir da Guia voltar ao Morumbi num derby na tarde de sábado de 12 de junho de 93, que o Palmeiras voltou a vencer. Não por acaso. Mas claro, não só é a mão do divino. Também tem a Via Láctea montada pela Parmalat. A Via Láctea. Depois de tanto tempo sem ganhar nada, era mesmo necessário algo diferente para o Palmeiras reencontrar o caminho das conquistas. A gestão profissional que a Parmalat implantou na época, né? Era vanguardista, né? É uma mentalidade completamente diferente do que era aplicado no futebol, somente aqui no Brasil, né? Aquele era o time que deveria receber aquele investimento. A gente tem 20 times no Brasil grandes, 20 gigantes no Brasil,
mas eles confiaram no Palmeiras para colocar aquela verba toda, aquele investimento todo. Quando veio a Parmalat, muita gente da imprensa, a própria torcida organizada berrava Parmalat ilusão. Só que foi uma ilusão mesmo, foi um sonho. A multinacional do ramo de laticínios chegou com a intenção de revolucionar. A proposta era levar o Palmeiras aos títulos em menos de um ano. O investimento foi feito por meio do patrocínio e compra de jogadores. Muitos jogadores. Trouxe primeiro o Giancarlo, um promissor meia que veio do Paraná. Aí começou a trazer alguns jogadores do nível, de um Zinho. Já tinha desde 91 o Evaíro, matador. E o César Sampaio, o monstro do Parque Antártica, foi chegando esses caras. O Evair é um jogador que veio na época da fila, veio inclusive veio em contrapeso da venda do Careca Bianchese para Atalanta. Dizem que veio bichado, que não tinha condição nenhuma. Um pouquinho antes da final do Paulista de 92, vencida pelo São Paulo, que havia acabado de conquistar o primeiro Mundial e ainda passou por cima e foi bicampeão paulista, o Palmeiras trouxe, foi anunciado antes por gente do São Paulo, o Antônio Carlos, que era esse São Paulino que estava no Albacete da Espanha, e um tal de Roberto Carlos, lateral esquerdo do União de Araras. Por $1.800.000, Edmundo. E por $1.300.000 do Guarani, Edmundo que veio do Vasco. Edilson que havia matado a pau o Capetinha vindo do Guarani. Com um super time não bastava apenas a alegria vir no papel. Era preciso colocar tudo isso em campo para, enfim, sair da tão ingrata fila. O Palmeiras começa a campanha de 93 naquelas, você continua desconfiado. Mesmo com um grande time, você continua desconfiado. E depois de uma série de situações, o Otacílio Gonçalves, o Chapinha, ele é demitido. E o Palmeiras traz um técnico que, assim, você já ouviu falar, você conhecia, tinha sido campeão 2 anos antes, 3 anos antes no Bragantino, fez grandes campanhas, mas assim... A chegada do Luxemburgo provocou um sentimento, como sempre provoca, quando a torcida do Palmeiras ela é muito passional, muito exigente, né? O Luxemburgo, apesar do bom trabalho que ele fez no interior, né, levou um time do interior à conquista, ele tinha uma certa desconfiança, né? Quando ele era Luxemburgo em 93 não era ninguém, era um cara que veio de um time pequeno para treinar o Palmeiras. Logo depois que ele assumiu o clube, com aquela personalidade forte que ele tinha, ele foi ganhando a torcida. Assim, unanimidade nunca vai ter no Palmeiras, essa palavra não existe aqui dentro, né? Mas o Luxemburgo ele foi caminhando e eu acho que justamente esse lado psicológico dele de gerir o elenco fora das 4 linhas que propiciou que a gente saísse da fila. O Palmeiras foi o melhor time do turno, o melhor time do retorno, ganhou 6 jogos da fase semifinal do Paulista. E naquela situação você começa a olhar para o time em campo, de como o time está jogando, você começa a se encher de esperança de novo, e aí o time vai para a final contra o Corinthians. Eu achava que era impossível perder a final do Paulista de 93 e fui no primeiro jogo. O time deles ganha o primeiro jogo da final, o cara imita um porco e você volta para casa naquele domingo à tarde pensando, de novo isso, cara. E quando eu voltei na semana para casa, na escola, voltou aquilo de ser pé frio. Os caras falavam, em 92 você foi, Palmeiras perdeu, você foi, Palmeiras perdeu. E aquilo ficou na minha cabeça, né? Pô, será que sou eu? Aí eu pensei, falei, não vou na segunda final. E de outra coisa, vou falar pra você, ele é palmeirense. Viola, é palmeirense, bom, te fala de coração, é palmeirense. Aí ele pegou, entrou, fez um gol lá, escate assim, a bola entrou lá, não sei como entrou. No coração até espirrou. Qual é mais? Domingo nós vamos ganhar lá. Ele chegou no domingo, esse mercenário, que é meu mercenário, o Vanderlei, de Luxemburgo, pegou o jogador e mostrou lá. Olha, o que eles fizeram. Agora vocês veem o que tem que fazer. Olha, fez um pouco, xingou vocês, né? Fomos para Atibaia e Atibaia, né, nós ficamos concentrados lá a semana toda e fizemos o Vanderlei sempre fazia uma preleição em cima da foto, em cima daquela foto que foi tirada do Viola imitando o porco. Então isso aí foi aquele momento onde nos incentivou bastante. E você começa a se questionar, será que de novo a gente vai ficar na fila? Bola na marca passava, atenção torcida brasileira, esse pode ser o gol do sonho, o gol esperado, o gol do título. É chance do Palmeiras levantar o título, atenção, pode ser o gol do título, Evair. Quanto coração palmeirense batendo forte, quanto coração corintiano, partiu Evair. Wilson tá no gol, Evair! Bateu, é gol!
Naquele dia você sai do chão. Você perde a fala, você grita, você abraça o desconhecido do teu lado, que é uma coisa natural no estádio de futebol. E o Palmeiras entrou mordido. Quem foi que entrou mordido? Ivair e Zinho. O Domingo foi um demônio naquele dia. Ele deu um pontapé no jogador, quase que ele mata lá. Foi verdade? O título paulista de 93, ele foi muito bom, né? Eu acho que são as circunstâncias que fazem a importância de um título. O Palmeiras foi campeão, eu só saí de casa para encontrar os amigos, depois que tinha acabado tudo, aí eu saí para comemorar também, né? Falei, tá vendo, não sei o que, os caras, mas você é o pé frio, você não foi, o Palmeiras ganhou. Foi um título onde o palmeirense esperava, depois de 16 anos, e eu estava lá, né? Era o primeiro campeonato meu, a primeira vez que eu disputava um campeonato, já com 22 anos, novo, bastante, ainda com pouca experiência, caí naquela seleção e fui feliz, onde até hoje eu colho esse fruto. Eu comprei Estadão, Folha, eu comprei Jornal do Rio de Janeiro, de outros estados, para colecionar o Palmeiras campeão, porque era a primeira vez. Então, para um garoto de 20 anos, né, que nunca tinha visto seu time ser campeão, aquilo foi inesquecível. E a angústia, enfim, foi embora. Muito torcedor que jamais havia gritado campeão comemorou como nunca. Mas era apenas o começo. O Palmeiras ainda faturou o torneio Rio-São Paulo e o principal ainda estava por vir. O futebol é uma atividade de precisão, então o psicológico precisa estar em ordem, né? Então, com a quebra de 93, o título 93, esse peso caiu. Eu vi que aquele time, quando ganhou 93, virou a chave, né? Era uma hora que a gente já não tinha... A gente rasgou o passado, deixou o passado para trás, queimamos o passado. Então eu fui pro Campeonato Brasileiro de 93, por exemplo, já leve. O time não, apesar de não ganhar desde 73, fazia 20 anos que não ganhava, mas já era uma outra visão de time. E o Palmeiras ainda, nessa brincadeira entre o Paulistão e o Brasileirão, o Palmeiras ainda ganhou o Rio-São Paulo, com time reserva contra o Corinthians. E a esperança era que realmente o Palmeiras, uma sequência grande de títulos, porque naquela época quem o Luxemburgo, que era o técnico, queria, a Parmalat ia lá e trazia. O Palmeiras fatalmente seria campeão, todo mundo falava, né? Depois do Paulista que a gente ia ganhar muitos títulos, porque perdeu o nosso maior adversário, que é o lado psicológico. O regulamento daquele campeonato brasileiro era meio complicado. Foram 32 equipes na disputa, divididas em 4 grupos. Os 3 melhores dos grupos A e B se classificavam direto, enquanto os 4 primeiros colocados dos grupos C e D disputavam o mata-mata para apenas 2 equipes avançarem. E o Vitória foi uma das equipes que conseguiu esse feito. Na segunda fase, os 8 times foram divididos em 2 grupos e ao final de 6 rodadas, os 2 primeiros colocados fizeram a final. Mas, antes da grande decisão, um jogo ficou marcado para toda a história do torcedor palmeirense. Foi na penúltima rodada. O Verdão enfrentou o São Paulo e precisava vencer para garantir a vaga com antecedência. E fez isso com muito estilo. O jogo contra o time da Vila Sônia, eles vinham de grandes títulos, né? Era um time muito forte também. Só que a mentalidade do palmeirense já era um pouco diferente também, já tinha confiança, né? Aí nesse jogo no Morumbi, começo de jogo e tal, a gente tinha um jogador iluminado nesse dia, que era o César Sampaio. O Sampaio, ele tinha um poder de marcação muito grande e ele era muito técnico também. Ele podia roubar uma bola sem muita dificuldade de um jogador de boa qualidade técnica, mas se precisasse dar um carrinho, se precisasse fazer uma falta, ele fazia. Pra gente, cara, era assim, uma vingança de 92, que eles ganharam o Brasileiro, e era o confronto das 2 equipes que tinham os melhores valores individuais. E a gente foi para aquele jogo, não era por ser um jogo, um jogo que o Palmeiras tinha que ganhar, o São Paulo tinha que ganhar, era um jogo que a gente foi meio que ressabiado. Mesmo sabendo que o Palmeiras teria um time melhor que o São Paulo, pouca coisa, mas melhor que o São Paulo, mas a gente foi meio que ressabiado. E quando o Palmeiras fez 1-0, o São Paulo veio para cima, a gente olhava na arquibancada, né, os caras do lado, aquela tensão, sabe? Que os caras gritavam Palmeiras, mas gritava Palmeiras, mas comedido, porque sabia que o time que a gente estava enfrentando era um baita time. Então, e quando o Sampaio fez aquele gol, o segundo gol, foi um golaço, que a gente olha na arquibancada, tem cara se abraçando, o cara chorando,
tem cara se jogando no chão da arquibancada. São imagens, cara, que eu só fui ver novamente a torcida do Palmeiras em 2012 contra o Grêmio. Lá em Porto Alegre, quando nós ganhamos aquele jogo, que eu vi cara se abraçando, chorando, se jogando na arquibancada. Foi mais ou menos igual ao 93. 93 também foi assim. E com a vitória, os últimos minutos lá, a torcida gritando eliminado pro São Paulo, eliminado. E foi a festa no Morumbi. Ergue o braço, Dionísio Roberto Domingos. Final de jogo no Morumbi. Sociedade Esportiva Palmeiras faz a festa o torcedor do Palmeiras. 2-0 no São Paulo. O Palmeiras está classificado para a final do Campeonato Brasileiro de 93.